Eu assisti a nova temporada de Invencível e a gente tem bastante coisa pra conversar, rapaziada. Pra começar, a gente tem que pensar que a gente tem uma temporada em que justamente o Mark vai ter que se superar de todos os modos. E desde o começo do episódio, a gente já começa, né, analisando que o Mark tá a todo momento tendo que justamente, né, evoluir, mas não só evoluir, mas literalmente se superar. A gente vê que o principal medo do Grayson, que é justamente que os Viltromitas, né, que prometeram justamente voltar para a Terra, voltem com alguém mais forte. Eles inclusive falam, né, que aquela Viltromita que meteu a porrada em todo mundo na Terra disse que vai voltar alguém muito, mas muito pior. Nessa temporada, a gente tá vendo justamente o Mark extrapolar os poderes dele, mas também ele começar a romper a relação que ele tinha com o Grayson. E isso é muito interessante, porque o Grayson sempre foi justamente, vamos dizer assim, a liga que ele tinha com a humanidade desde que o pai dele foi embora. Afinal, quando o Omni-Man decidiu destruir a Terra, quem, né, ajudou ele a pender pro seu lado humano, quem, digamos assim, deu suporte pro Mark naquele pior momento foi o Grayson. E a gente vê que o Grayson, literalmente, nos últimos episódios, inclusive, a gente vê que ele começou a lore dele começou a ser um pouco mais desenvolvida, ser revelada pra gente. A gente vê que ele também tem uma questão de trabalhar com bandidos, trabalhar com pessoas que, né, tem a índole muito questionável. Inclusive a gente vê que o Mark fica muito decepcionado quando ele vê velhos amigos voltarem, né? E quando eles voltam, o Mark fala, cara, eu acho que não é por aí. Porra, essa galera aí, eles destruíram muita coisa, eles fizeram muita coisa ruim e mesmo assim o Oliver quer eles por perto. Então a gente aí tem uma tônica justamente de falar assim, tá, mas será que é bom eles realmente voltarem? Será que é sei lá, a decisão correta eles voltarem? De fato, não. A gente vê literalmente que o Mark cortou relações com o Grayson. E a principal tônica que a gente viu ser trabalhada na terceira temporada não é só o fato do Mark ter que se preparar para lutar com os outros Viltromitas que vão chegar na Terra, mas principalmente a evolução do irmão dele, o Oliver. Vale lembrar que o Oliver veio para a Terra, o Oliver está sendo meio que criado justamente pela família do Mark, mas a tônica mora aí. Rapaziada, ele desenvolveu os poderes dele ainda quando criança. A gente sabe justamente, né, que o Mark desenvolveu os poderes dele quando já estava com seus 16, 17 anos, ele já estava quase um adulto formado. E a gente ter alguém tão poderoso que nem um Oliver tá poderoso, a gente vê inclusive que ele tem uma força, a gente não pode colocar comparada com o Invencível, mas já é uma força muito poderosa. E a grande tônica dele ser uma criança ter tanto poder é justamente como que ele vai conseguir controlar isso. Afinal, é muito complicado de conseguir controlar tantos poderes, né? É uma carga de poderes muito grande e a gente vê que ele vai ter que aprender a lidar com isso. Um detalhe interessante que eu achei muito legal que eles colocaram justamente é aquele momento em que o Oliver deveria ter ido para casa, né? O Mark vai justamente atrás daquele foguete e naquele momento o Oliver vai atrás dos gêmeos. E quando ele chega nos gêmeos, ele acaba com os dois. Quando ele acaba com o primeiro, um dos outros, inclusive os gêmeos que parecem um Thanos, né? A gente sempre falou isso aqui no canal. O Oliver chega num dos gêmeos e ele fala assim, cara, eu me rendo, eu desisto. E o Oliver mesmo assim mata ele. Então vocês veem justamente que essa tônica dele entender que ele tem que ser um herói, que ele não pode agir desse modo, não tá adiantando. Ele tá ainda atacando, ele não tá tentando destruir as pessoas mesmo depois delas deixarem claro que elas não querem, que elas não vão fazer mal. E é aí que é muito interessante pra gente, porque a gente consegue ver justamente, tá, Patrola, qual que é o problema de uma criança ter tantos poderes, de ter superpoderes? Exatamente esse, porque se ele não consegue parar, mesmo quando a pessoa se rende, que tipo de herói que ele é? Então a gente entra justamente nessa tônica. A terceira temporada vai trazer pra gente não só o desenvolvimento da lore justamente desse personagem, mas principalmente a gente vai conseguir ver aonde que tá o buraco, que o buraco realmente é mais embaixo. A gente sabe que o Invencível vai fazer de tudo pelos seus ideais, ele tem a cabeça dura, inclusive a briga dele com o Grayson é sobre isso, sobre ele não conseguir aceitar às vezes, né, as decisões de outras pessoas. Claro que são decisões questionáveis, é óbvio que são decisões questionáveis, afinal o Grayson tá lidando, tá trabalhando justamente, né,
com pessoas que fizeram coisas muito ruins, de certo modo, dando um aval, um perdão, e o Mark não consegue aceitar isso. O Mark não consegue entender, talvez, a gravidade da situação, né? Então aqui a gente tem justamente dois modos de analisar, porque pro Grayson o importante é o quê? Salvar a humanidade. O Grayson é um humano comum, ele teve ali todas as tecnologias que a gente sabe que ele tem, o teletransporte, a sala branca que ele consegue colocar as pessoas lá, mas o fato é que ele ainda é um humano comum. E é justamente por isso que para ele a tônica principal é salvar a Terra. Só que salvar a Terra, né, tem um custo, vamos dizer assim, e é esse o custo que eu acho que o Mark não tá preparado para ceder. O Mark não tá preparado para simplesmente chegar e falar assim, tô tranquilo, tô de boas, eu vou ajudar, eu simplesmente vou ajudar. Não, o Mark eu tenho certeza que nos próximos episódios a gente não só vai ver o desenvolvimento dele talvez como o tutor do Oliver, de tentar fazer o Oliver enxergar que ele não pode atacar as pessoas e simplesmente matar elas, né, a la vontade, vamos dizer assim, mas principalmente o Oliver entender que para ser um herói ele tem que saber a hora de parar. Obviamente a gente viu nesses episódios que o Mark também tem os seus problemas com isso, ele quase fez o Grayson, né, aí de Americanas, então assim, rapaziada, muita coisa tá pra rolar. Agora o detalhe interessante que a gente tem que lembrar é o que acontece, os Viltrumitas vão chegar. Isso é um fato, muito provavelmente no final da temporada a gente, né, com certeza vai ter um desenvolvimento muito maior ainda do Oliver, justamente o Oliver se enxergando como herói, o Oliver tendo essa mini jornada do herói, justamente, ele começando a evoluir, ele começando, né, a se tornar de fato que ele nasceu para ser de certo modo, talvez, mesmo não sendo tanto influenciado pelo Miniman, apesar dele ser bebezinho naquela época, né, a gente sabe que o desenvolvimento dele é muito mais rápido do que o do Mark, mas o fato é que o Mark vai ter muito trabalho, o Oliver vai ter que evoluir muito e o Grayson talvez tenha que reconquistar a confiança do Mark. E é isso que vai ser muito complicado. A gente sabe que o Grayson traiu a confiança, de certo modo, do Omni-Man. E não traído assim no sentido de, ele fez uma coisa ruim. Não. Mas ele sempre desconfiou. Eu acho que também a tônica do Grayson, o Grayson é um agente do serviço secreto ali, né, justamente ele lida com os heróis, lida com as ameaças, então de certo modo ele sempre tem que estar um passo à frente, mas é muito complexo, é muito complicado, porque do ponto de vista que a gente olha que simplesmente, né, ele vai confiar em qualquer ser galáctico, ser extraterrestre que chega na Terra, não faz muito sentido também. Então a gente tem muita coisa pra ver e pra deixar rolar. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é justamente, né, as novas contratações do elenco. A gente vê que os Guardiões agora tem novos membros antigos que retornaram e isso vai ser bem interessante, até mesmo um possível embate com o Invencível, tendo em vista, obviamente, que o Invencível está cada vez mais forte, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é claro aí, né? Se inscreve no canal, pô.